Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Essa é a palavra que Deus reservou para falar conosco. Diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, cananita, e Judas Iscariote, o mesmo que o traiu. Podeis assentar. Essa noite eu quero falar sobre vida desperdiçada. Conhecer a Deus é um grande privilégio. Não é mérito de nenhum homem. É tudo uma ação da graça de Deus. Tudo que o homem pode conhecer de Deus é porque Ele se fez revelar a nós, por nós mesmos. Jamais poderíamos ter qualquer conhecimento de Deus. De nós mesmos jamais poderíamos alcançar o conhecimento sobre as coisas eternas. Mas Deus, na sua infinita graça, se revelou para nós, mesmo estando nós nos nossos delitos, pecados, prisões. Deus ama você. Deus ama a sua vida. O apóstolo João diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Antes de qualquer ato de bondade que você faça por Deus, antes de qualquer ação que você faça em relação a Deus, você só está dando resposta ao que Ele já fez por você, ao que Ele já fez pela tua vida. E nessa noite eu quero trilhar um pouquinho na palavra, analisando junto com a igreja a vida desse homem chamado Judas. Judas Iscariote. Uma figura emblemática. Faz 2000 anos esse fato ocorreu. Mas ainda muito se questiona sobre este homem. A história dele envolve muitos questionamentos. E como pastor eu tenho uma responsabilidade muito grande de ensinar, de instruir, orientar. E o meu desafio sempre foi de trazer a ortodoxia cristã. De trazer para a igreja um entendimento pleno da vontade, do querer de Deus. Infelizmente, o conceito errado sobre Deus, sobre a sua palavra, tem conduzido muitas pessoas a erros crassos, dramáticos, complexos, por não entender a maneira como Deus faz, por não entender o plano salvífico de Deus. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E eu sempre tenho insistido nesse púlpito para dizer: a sua vida é resultado das suas decisões. Não há uma predestinação fatalista. E toda a discussão em torno de Judas é exatamente isso. Ele foi predestinado para aquilo. Fatalmente, Deus o colocou naquela situação. Nessa noite, eu quero dizer para você que não. Quero trilhar com você algumas coisas na palavra e apontar para você. Aquele homem poderia ter vivenciado coisas tremendas, lindas, maravilhosas. Mas foi a escolha dele que levou ele a um final tão trágico, tão dramático e tão complexo. O texto que acabamos de ler nos fala de um momento em que pela qual o Senhor está enviando eles. Mas eu preciso retroagir um pouco. Quando eu vou para o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. A Bíblia diz assim, escuta. Acontece. Jesus, ele subiu a um monte para orar. Passou a noite em oração, escuta.
Quando Jesus foi escolher os 12, ele passou a noite inteira orando porque ele queria saber qual era a vontade do Pai. Judas não foi uma escolha aleatória. Ele não caiu de paraquedas no meio dos 12, não, escuta. Ele caminhou com Jesus. Ele ouviu as ministrações de Jesus. E ele estava ali entre aqueles que seguiam. E Jesus, no meio de todas aquelas pessoas que seguiam, separou também Judas. Iscariote, ele é de Quiriote. Ele é o único que não é do norte da Galileia. É o único que é do sul. Quando você lê, claro que existe muita mitologia sobre Judas. Mas Judas é apresentado como o mais capacitado do grupo. Judas é apresentado como aquele pela qual tinha uma predominância muito maior. Mas quando eu olho para ele incluído no meio dos 12, eu questiono Deus. Por que o Senhor escolheu esses 12 homens? Escuta, não é porque eram os melhores, também não era porque eram os piores. Não é porque era cheio de defeitos ou cheio de qualidades. O Senhor Jesus escolheu eles porque ele tinha um plano, ele tinha um propósito. De formar através desses 12 homens os alicerces da igreja que estaria sendo estabelecida. E isso é graça. Por que você foi chamado? Por causa da graça. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus atingiu você. É por isso que você foi chamado. Não é porque você é mais especial que A, B ou C. E louvado seja Deus porque você deu uma resposta positiva para Deus. E eu quero nessa noite trilhar com você e mostrar para os perigos que eu e você corremos. Se nós não nos posicionarmos de maneira correta em relação a Deus. Jesus passou a noite no monte, Vírgula 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Vamos para Marcos 3 agora. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 13. Marcos está narrando a mesma coisa que Lucas. Mas porém tem um adendo a mais aqui. Subiu ao monte, chamou para si os que ele quis entender. Jesus chamou aqueles que ele quis. Ele orou ao Pai, o Pai direcionou e ele escolheu. Selecionou os 12. E eles vieram a ele. Agora muda. Nomeou os 12. Escuta, primeiro ponto. Para que estivesse com ele. Eu preciso ressaltar e abrir aqui um ponto para você. Jesus não é um profeta. Jesus, ele não é um homem comum, não. Ele é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses homens tinham como mestre, o mestre dos mestres, o Senhor eterno, o Emanuel que estava andando na terra. Foi ele que esteve ali a instruir a maior faculdade em que pela qual qualquer um poderia estar. Foi implantada ali. O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, estava chamando eles. Mas Jesus está dizendo aqui que eles foram chamados para que estivesse. O que significa isso, pastor? Jesus queria relacionamento. O cântico que nós cantamos aqui, ele não quer formalidade, ele quer intimidade. Olhar para tudo isso aqui, claro, não consigo pregar o que eu anotei. Mas o meu coração quase explode, sai pela boca e pensar, meu Deus, eles tinham o próprio Deus com eles. Eles tinham Deus andando com eles. E Judas desperdiçou isso. Não valorizou. Aí você grita aí e diz, pastor, ele foi bobo. Ele foi alguém que não pensou. Mas o que eu quero dizer para você, Jesus morreu, ressuscitou, ressurgiu, foi assunto aos céus, mas ele enviou o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita na igreja, mora nos crentes.
E a questão é essa: será que você não está tendo a mesma postura de Judas? O Espírito Santo é Deus presente conosco. O Espírito Santo, ele insiste, ele bate aí na porta do teu coração, ele te convida para você viver novidade. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Judas foi convidado para andar com ele e depois ser enviado para pregar. Ele recebeu a chamada. Agora Judas é alguém que se destacou, por quê? Ele foi chamado, convidado para ser o tesoureiro do grupo. Judas se torna aquele que vai cuidar das finanças. Ele vai cuidar de todo o prospecto financeiro que mantém a obra do Senhor. Queridos, se você olhar para os discípulos de Jesus, nós temos ali Mateus. Mateus, ele é coletor de impostos. Mateus entende de finanças. Mateus entende de dinheiro. Mas Jesus escolheu Judas. Quando olhamos no final, que quando Jesus anuncia que alguém vai trair, ninguém desconfiou de Judas. Judas é alguém acima de qualquer suspeita. Judas é alguém que tinha uma vida igual a todos os outros. E aqui eu entro com o que Deus tem a falar conosco. Em algum momento da vida dele, não sabemos quando, mas em um momento da vida dele, ele foi tentado pela avareza, tomar aquilo que não era dele. E eu preciso dizer para você, talvez Judas disse: é só hoje, é só essa quantia pequena, depois eu me resolvo, depois eu me retrato. Ele apanhou. Tudo tem um começo, tudo tem um início. O pecado não cai de paraquedas, não. Começa com uma tentação, começa com algumas coisinhas que vai chegando, vai se aproximando. E aí, muitos crentes dizem: Deus me entende, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu tenho minha fragilidade, Ele me entende. Eu quero dizer para você, Deus te entende, mas Ele não quer você no pecado. Deus entende tudo que você passa. É por isso que Ele proveu para você todo o poder necessário para viver uma vida santa para Ele. Ele não te pede aquilo que você não pode viver. Sede santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Não é algo que você vai fazer por conta própria. É o Deus eterno que gera em nós a novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas Judas, ele começa a roubar da bolsa. E ele então cede a essa tentação. Passa a viver a dualidade, duplicidade de vida. Aí tem uma questão. Diz a Bíblia que Jesus sabia. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia qual era o comportamento dele. Porém, Judas achava que ele poderia resolver isso. E permaneceu no erro, vivendo essa meia máscara para o grupo, para o colégio apostólico. Judas estava tudo bem, Judas estava tudo ok, mas dentro do seu coração ele tinha algumas coisas que estavam erradas. E aqui eu invoco alguns pontos que eu preciso considerar com os irmãos. Judas foi alguém que ele não foi apenas chamado para ser apóstolo,
Coloca para mim. Evangelho de Mateus, Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 17. Quando Pedro faz o sermão, Pedro diz assim: ele foi contado conosco, escuta, alcançou sorte nesse ministério. Pedro está dizendo, olha, ele fez parte do ministério. Ele foi um de nós. Não tinha diferença nenhuma entre ele, Pedro, João, Tiago. Ele estava no núcleo do ministério apostolar. Durante 3 anos e meio, Judas ouviu os sermões de Jesus. Judas viu Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 pessoas. Judas viu Jesus andar sobre as águas. Judas também viu o filho da viúva de Naim ser ressuscitada. Viu Lázaro ser ressuscitado. Meu Deus. Aquele homem viu os milagres que Jesus fez e realizou. Agora tem um outro ponto a mais. Em Mateus capítulo 10, versículo 8. Quando Jesus enviou os 12. Escuta. Jesus deu a ordem. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. De graça recebeste. De graça dás. O que nós vemos aqui, irmãos? Vemos. Coloca o 4, Rayane. 10:4. Simão, o cananita. Em outra versão você vai encontrar Simão, o zelote. A dupla. Simão, o zelote. O grupo dos zelotes era um grupo revolucionário contra Roma. Jesus escolheu esse homem, Simão Zelote, que queria romper com Roma através da força. Mas Jesus ensinou para ele que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Ele estava ali sendo tratado, sendo cuidado. Mas Jesus pega, coloca os dois juntos. Coloca Simão Zelote e coloca Judas Iscariote. E esses dois, agora volto para o 8. E a esses dois é dada essa palavra. Judas Iscariote, vai, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Ele foi. Sabe o que é chocante pensar? Judas curou o enfermo. Judas limpou o leproso. Judas, ele teve experiência com ressuscitar mortos, com expulsar demônio, porque Jesus deu autoridade, deu poder a eles. E eles foram, fizeram, cumpriram aquilo que foi o chamado. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Escuta, irmãos, todos eles foram, curaram. Isso aí tem uma questão. Judas curou pessoas, mas não curou sua alma. Judas expulsou demônio das pessoas e permitiu que os demônios se andassem a vida dele. De nada vale você, como cristão, ajudar outros se você não consegue ajudar a si próprio. De nada vale você fazer uma grande obra para Deus se você perder a si mesmo. Eu tenho insistido e tenho falado em nome de Jesus. Você tem que cuidar da tua alma. Você tem que ir para o céu. Nós queremos almas, irmãos, claro. 2024, o Ministério Emanuel tem como lema e tema crescimento e multiplicação. Mas de nada vale, irmãos, nós tem que arranjar um templo maior.
Temos aqui 500.000 pessoas. Se não estiver indo para o céu, tudo isso é inócuo, é vazio, é sem sentido. A igreja tem como papel ensinar, instruir para você ir para o céu. Não é para você apenas frequentar o culto. Frequentar o culto faz parte do processo, mas o nosso alvo é chegar lá. Por isso tem que mexer aqui dentro, tem que tratar o que está aqui dentro. Você não pode tentar enganar a si mesmo. Judas foi alguém que conviveu com Jesus, com os apóstolos, mas não estava correspondendo com aquilo que Jesus ensinava. Pensa, ele tomando da bolsa. Lucas capítulo 8 diz que mulheres ricas davam doações para Jesus. Mulheres ricas estavam ali, cooperando, trazendo recursos financeiros. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Judas, ele vai sacar da bolsa. Ele vai retirar ali aquilo que não era dele. Mas isso não mexe com o coração dele. Isso não mexe com ele mais. Ele permanece. Seu coração não muda. Imagina a cena. O jovem rico chega para Jesus. Jesus diz para ele, para resumir, ganhar tempo: vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. O jovem rico, diz a Bíblia, Jesus o amou, vira as costas, vai embora. Jesus não corre atrás dele. Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Imagina o quanto que isso deveria ministrar na alma de Judas, mas não mexe. Naquela cena que está ali no templo, as pessoas entregando moedas e moedas ali. Uma viúva dá 2 moedinhas, Jesus fala: essa contribuiu mais. Jesus está ensinando, não é a quantidade, é a postura. Deus não olha para essa dimensão numérica. Deus olha para aquilo que é o essencial para ti. Mas isso não mexe com Judas, não mexe com ele. Para caminharmos para encerrar, porque estamos a meia hora para terminar o ano. Judas teve tudo que poderia mudar a vida dele, mas ele não mudou. Ele não mudou. Você tem tudo para mudar. 2023, eu te pergunto, quantas vezes Deus falou com você? Quantas vezes que Deus te confrontou? Quantas vezes você disse que ia mudar, que ia ser diferente? Mas eu quero dizer para você que há inúmeras pessoas que não está findando 2023. Já morreram, já partiram, já não estão mais vivos. Você está vivo, você tem chance, você tem oportunidade, mas a questão é, por quanto tempo você vai ficar vivo? Quanto tempo mais de vida você tem? Judas achava que poderia resolver essa situação sem ter que acertar o coração dele. A Bíblia diz, em João capítulo 12, coloca lá, João 12, 1. Quando Jesus ele vai realizar, escuta isso, estamos caminhando para encerrar, um jantar que Lázaro realizou para comemorar a vida, celebrar a vida. Então, Maria, irmã de Lázaro, ela tem uma atitude de amor, de ternura. Ela é extravagante na sua gratidão com Jesus. Ela quer externar para Jesus a sua gratidão por tudo aquilo que Jesus fez. Jesus fez o impossível. O irmão dela estava morto há 4 dias e veio a vida.
Então fizeram esse jantar e Maria então fez um pouco mais. Coloca aí o verso 3. Diz assim, então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo, de muito preço, ela ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha bolsa. E tirava o que ali se lançava. Stop aqui, para aqui. Bota de novo o verso 1, Raia. Tem um detalhe. 6 dias antes da Páscoa, escuta, Jesus vai morrer na Páscoa. Isso é sábado. Seu coração está inclinado e ele fica chateado porque não entrou 300 denários na bolsa. Aí, vou fazer aqui uma dinâmica. Sábado é o jantar. Domingo Jesus vai entrar em Jerusalém. Entrada triunfal. Meu Deus. As crianças gritam Hosana ao que vem em nome do Senhor. Há um burburinho na cidade. A cidade inteira fica polvorosa. E o que Jesus faz? Ele não assume o reinado. Ele chora com aquela cidade. E eu digo para você, Judas se frustra porque ele pensou, olha, se ele se torna rei, eu sou o tesoureiro aqui do grupo, eu vou virar ministro da fazenda. Eu vou cuidar do tesouro do reino. Mas ele não entendia que Jesus estava falando de um reino espiritual. E não um reino financeiro. E não um reino humano. Judas, ele caminha de maneira errada ao lado de Jesus, sem entender que aquele momento já era crucial para ele. Em meio ao seu trauma do domingo. Jesus, ele vai participar de um outro jantar na quarta-feira. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1. Escuta agora. E dali a 2 dias era Páscoa. Isso é quarta-feira. A festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes, escriba, estavam eles ali agora para prender a Jesus. Queria matar Jesus. Nesse episódio que Marcos narra, desse último jantar que Jesus participa publicamente, diz a Bíblia que está ele lá, verso 3, na casa de Simão. Aí vem uma mulher. Há muita discussão sobre isso. Mas se você coloca aqui, Marcos está dizendo que é 2 dias. João está dizendo que o caso de Maria é 6 dias, então não estamos falando da mesma situação. Estamos falando de situação diferente. Para desespero de Judas. Essa TV aqui apagou. Para desespero de Judas, uma mulher, ela faz a mesma atitude. Verso 3. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro. De muito preço, e quebrando o vaso, lhe derrama sobre a cabeça. Maria ungiu os pés. Essa mulher unge a cabeça. E diz a palavra que ouve, verso 4. E alguns ouvem em si mesmo que se indignaram, dizendo, para que se fez esse desperdício de unguento? Podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar ao pobre. Do ponto de vista de Judas, tem 2 desperdícios em menos de 3 dias. É no sábado e na quarta-feira. A bolsa está furada.
Escuta, coisa séria agora. Isso é quarta-feira. Quinta-feira ele vai procurar os sacerdotes. E o pior, ele vai colocar Jesus em leilão. Ofereceram para ele 30 moedas de prata. É um valor muito aquém dos 300 denários. E ele topa. Ele topa. Ele faz então a proposta de vender a Jesus. Em Mateus capítulo 26, no verso 20. Escuta. Ele foi no sacerdote, negociou. Está com dinheiro no bolso. Ele mesa com os 12, como se nada tivesse acontecido. Isso é quinta-feira. Quando nós vamos para o capítulo 13 de João, meu Deus, lá está Judas tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Verso 1 diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele ceia com Jesus, ele come a Páscoa ali. Escuta, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, ele está sentado na mesa com Jesus, e o diabo colocando no coração dele para traí-lo. Ele já traz, as moedas já está com ele já vendeu, mas ele está na mesa. Jesus sabia disso, mas Jesus não desmascara ele. E eu digo para você uma coisa muito séria, irmãos. Tem crente que peca, erra, falha e fica assim: olha, Deus vai ter que revelar para o pastor, vai ter que revelar para o fulano. Se você não confessar o teu pecado, você vai para o inferno. Não fique esperando que Deus revele, porque Judas, ele errou, ele pecou. Ele que tinha que confessar. Ele come a ceia. Pior ainda, diz a Bíblia aqui, no verso 4. Levantou-se da ceia Jesus. Escuta. Tirou suas vestes. Ele pega uma toalha. Se cinge. Ele pega uma bacia. Vai lavar os pés de Judas. As moedas estão dentro do bolso dele. Ele está tão duro, está tão de maneira covarde. Como é que ele consegue olhar nos olhos de Jesus? O pecado endurece o coração, petrifica a alma. O pecado te coloca em situações desastrosas. Jesus está lavando os pés dele. Não mexe lá dentro, irmão. Tem crente que pode ouvir a palavra que for. Ele ouve o louvor que for, mas não mexe mais lá dentro. Tem que rever. Tem que reanalisar. Jesus lava os pés dele. Mas ele não se sensibiliza. Até que então, diz a Bíblia que Jesus ele questiona a respeito de que alguém haverá de o trair. O problema é que Judas, ele não quer admitir. No versículo 21 do capítulo 13, Jesus fala com todos que estão na mesa. Tendo Jesus dito, turbou-se em espírito e afirmou: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Ninguém olhou para Judas, irmão. Ninguém sabia o que Judas estava fazendo. Mas ele é cínico. Ele não admite. Ele não grita. Não pede socorro. Ele se mantém na pose, como se não fosse com ele. E aí vem o perigo. Eu preciso encurtar que eu quero orar com os irmãos. Verso 26 e 27. Jesus ele respondeu quando o doutor perguntou: quem é Jesus e tal? É aquele que eu dera o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Olha o que eu quero dizer. Jesus não envergonhou Judas, mas disse para ele: é você, Judas. Mas Jesus disse de uma maneira tão amorosa que ninguém entendeu.
Só que aí que está o problema, irmãos. Olha o que diz a palavra. Após o bocado, entrou nele Satanás. O único homem, escuta, isso é sério. O único homem na Bíblia que foi possuído pelo diabo tem nome, chama-se Judas. Não existe nenhum outro ser humano que foi possuído pelo diabo. Você tem pessoas endemoniadas, possuídas por demônio, mas pelo diabo, só ele. E quando ele pega o bocado, a Bíblia diz que o diabo entra nele. E Jesus diz: o que fazes? Fazes depressa. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus amou Judas até aqui. Caminhou com ele, ensinou, instruiu. Ali, ó. E ele não quis. Aí, Jesus está dizendo: é sua escolha, Judas. Segue teu caminho. Vai do teu jeito. Vai da tua forma. Aí, aqui que eu entro, irmãos, no tema que eu disse, é o desperdício. Talvez você não vai entender o que eu vou te dizer hoje. Talvez seja forte para você ouvir. Mas eu quero dizer que tudo tem um limite. Coloca para mim, Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor. Por favor, igreja, o que diz? Pode parar. Enquanto. Ele está dizendo que tem que ter um tempo. Enquanto você pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Escuta, isso é muito sério. Eu sei que não faz parte da teologia moderna, mas eu digo para você, se Deus trancar a porta do céu para você, ninguém abre. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Pastor, mas Deus é misericordioso, mas Ele é juízo também. Quando o Senhor disse: vai, faz o que você tem que fazer. A Bíblia diz que o diabo vai lá. Escuta, quando lemos aquele texto anterior, o diabo estava em volta. Ele estava ali tentando empurrar Judas. Mas quando ele toma o bocado, aí sim o diabo entra nele. Efésios 4, 27. Olha o que Paulo advertiu. Igreja de Deus, não deis lugar ao diabo. Se você deixar pecado aberto na tua vida, você está dando lugar ao diabo. Judas deu lugar ao diabo. E o diabo entrou nele. E sabe o que ele fez? Foi encontrar com os sacerdotes. Já não dá mais. Escuta. Ele foi encontrar com os sacerdotes. Deu uma senha. Foi na frente. E disse: ele vai estar lá no Getsemane. Lá vem os sacerdotes. Os soldados dos sacerdotes. E ele chega perto de Jesus. Jesus olha para ele e diz: amigo, a que vieste? Ele beija Jesus. Jesus olha nos olhos dele e diz: Judas, com um beijo tu trai o filho do homem, Judas. Melhor lhe fora não ser nascido. Escuta, igreja. Eu preciso dizer em alto e bom som: Deus não predestinou Judas para isso. Foi escolha dele. Foi ele que escolheu. Foi ele que decidiu. E sabe o que acontece? Eles prendem Jesus. Jesus passa por um julgamento ínfame, porque ele é julgado durante a noite. Não sabemos o que passava na cabeça de Judas. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele não sabia que Jesus seria condenado. Bota em Mateus 26, acho que é 1. Eu quero fechar porque eu preciso terminar, mas Mateus 26, 1. Já não é isso. Escuta uma coisa. Quando Judas, ele percebe que no avançado julgamento, o Senhor Jesus, ele sai uma sentença desfavorável. Melhor é o 27, desculpa. O verso 1. Quando chega de manhã, depois de uma noite de julgamento, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo formaram o julgamento conselho contra Jesus para o matarem. Vira 2 rapidinho. Amarrando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. O 3. Então Judas, escuta. Judas, que o traiu, vendo que fora condenado, escuta, arrependido, ele trouxe as 30 moedas.
aos principais sacerdotes. Sabe o que ele está fazendo? Ele quer se livrar do problema. Ele vem, ele traz as moedas dele e diz: olha, eu pequei. Eu quero devolver. Vira o 4. Pequei. Ele reconhece o pecado. Eu pequei traindo sangue inocente. Você pensa que tem misericórdia dele? Não. O que te importa? Isso é problema seu. É assim que o mundo vai dizer para você. Arrependimento tarde. Arrependimento fora de hora. A sua consciência não deixava ele conviver com isso. Estava gritando, estava ali saltando dentro dele. Aí acontece a tragédia, vira o 5. Sabe o que ele faz? Ele pega as moedas, porque não dá para ele conviver com aquilo. Ele joga as moedas no templo. Resolveu o problema? Não, irmãos. Porque ele se livrou das moedas, daquilo que era o produto do pecado. Mas a sua consciência estava lá. Eu traí o Filho de Deus. Eu vendi Jesus. Por isso ele vai se enforcar. Ele morre antes de Jesus. Aí está ele. Pega uma corda. Se pendura numa árvore. Se juntarmos o texto de Mateus com o texto de Atos, vamos entender que ele foi e se enforcou-se. A árvore quebra. Cai precipício abaixo. Arrebenta todos os seus ventos, suas vísceras todas se expõem para fora. O retrato daquela sexta-feira pela manhã é que o homem que foi chamado para ser apóstolo, o homem que conviveu com Jesus, que foi o tesoureiro do grupo, estava agora em um campo aberto, morto, condenado ao inferno eternamente, porque não ouviu Jesus, porque não consertou sua vida, quando teve tempo, quando teve oportunidade. Eu queria que a igreja se colocasse de pé agora. Eu teria algumas coisas para colocar mais, mas agora eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu preciso lançar o convite, porque nós temos apenas 10 minutos para fechar o ano. Ministério de Louvor correndo rapidinho. Toda a igreja de olhos fechados agora eu preciso. Eu quero perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Alguém que está afastado, que está desviado da presença de Deus. Ou mais ainda, alguém que está vivendo uma situação que não teve coragem de se acertar com Deus, com a igreja. Mas hoje Deus está dizendo, é hoje. Teu momento de corrigir é hoje. Deus está te chamando hoje. Ele quer te dar um abraço, Ele quer colocar as coisas em ordem. Você não pode fechar 2023 do mesmo jeito que você começou. Hoje é o momento de Deus restaurar a tua vida, começar algo novo em você. Eu creio. Deus está te chamando hoje. Tem mais alguém que precisa reconciliar? O momento de Deus é hoje. Você vai começar 2024 na presença de Deus, vivendo o novo de Deus. Tem alguém que já é membro da igreja, que precisa restaurar, precisa tomar uma nova postura. Vem, é tempo de conserto, é tempo de acerto, é tempo de recomeçar uma vida nova com Deus. Tem algo novo de Deus para você, tem algo novo de Deus para nós. Da cadeias quebrar, cadeias